Olá, eu sou Marcelo Caldas da Workcine TV. Nós vamos começar hoje o nosso primeiro módulo do curso de interpretação para atores de técnicas de TV e cinema. É um curso muito focado na estrutura técnica, no que é uma área de câmera, uma defesa de luz, uma relação de ator e câmera. Nós vamos pegar um pouco mais forte nessa leitura do ator para ter um entendimento daquele ator que de repente já faz um curso de teatro, já tem algum outro tipo de curso e quer entender o que é esse universo. O que é o universo da câmera, o que é o universo da TV e do cinema, que é muito pautado em estruturas técnicas de interpretação, né? Desde uma defesa de câmera, de um entendimento, de enquadramento, vai te dar todo um diferencial para que o seu trabalho fique melhor. A gente tem que sempre lembrar que a câmera está muito mais para poder aumentar o nosso trabalho, para poder melhorar o trabalho do ator, do que para poder diminuir. Então, quanto mais você entender dos recursos que a câmera pode te dar enquanto ator, mais você vai evoluir, melhor vai ficar o seu trabalho em relação à câmera. Ok? Bom, nós vamos começar hoje no tópico da primeira aula falando um pouco da defesa de câmera e do tempo, desse tempo de câmera e do tempo de ação e reação do ator. Eu vou usar como exemplo hoje uma cena básica, que é uma cena que vai passar um pouco essa referência do que eu quero dizer para vocês. É uma cena em plano sequência, que a gente tem um plano médio com os atores. Um plano médio vai representar o quê? Um plano onde eu vou ter uma leitura, provavelmente, com o ator da cintura dele, da altura da cintura, até acima um pouco da cabeça. É um plano onde o ator tem um pouco mais de liberdade de movimento. Isso vocês vão poder ver na nossa apostila, os tipos de planos que existem. E dependendo de qual seja o plano, a narrativa e o tempo, e o que você vai usar de reação, o que você vai usar de leitura mesmo, enquanto gesto, enquanto movimento, vai diminuir ou vai aumentar. A gente tem uma relação muito maior de corpo, de gestual, quando eu estou num plano geral. Né? Quando eu estou num plano que teoricamente seria da minha cabeça, daqui a um palmo da minha cabeça, até o meu pé. Então eu vou ter uma leitura corporal muito maior. Isso me dá mais liberdade para poder colocar o meu corpo mais presente em cena. Quando eu estou entrando no enquadramento de plano médio, eu tenho uma relação menor, que é da minha cintura até a minha cabeça. É um plano onde eu vou ter uma relação, de repente, com um outro ator, né? Ou vou ter uma relação com o espaço onde eu estou interagindo. Então é um plano que me dá uma viabilidade de trabalhar mais com o braço, sem estar exagerando um pouco, sem ir um pouco demais, sem ter um pouco do italianismo que a gente chama, que é os braços, que se movimentam o tempo todo. Porque se eu começar a falar com vocês, eu mesmo aqui, se eu começar a falar com vocês e começar a gesticular muito o braço, a atenção de vocês vai para onde? Vai mais para a minha mão do que para o que eu estou falando. E o que o ator precisa é ter um olhar vivo em cena. Se o ator tiver esse olhar dele vivo em cena, eu só preciso disso para que ele passe, para que ele dê conta, para que ele realmente informe para o telespectador o que ele está sentindo. Então, se eu tiver um braço sem ter um olhar vivo, eu fico só na mão. Então, o que vocês vão ouvir durante esse curso, provavelmente inteiro, é que muitas vezes o menos é mais. Esse é o processo que a gente busca de entendimento. E quando eu fecho um pouco mais, quando eu me aproximo para um plano próximo, que é um plano que ele vai vir aqui da altura do meu peito, que seria o plano próximo, até minha cabeça, eu já tenho uma redução maior ainda de movimentos. Eu já tenho uma leitura um pouco mais fechada. A câmera está registrando muito bem o que eu estou falando, o que eu estou passando. A câmera está registrando muito bem o meu olhar. Então, eu já estou reduzindo cada vez mais o meu movimento, mesmo sabendo que eu possa ter uma continuidade. Eu posso gravar uma sequência inteira da cena dentro de um plano geral. E depois eu fazer, como diretor, eu vou fazer um plano médio. Então eu vou ter que, provavelmente, se eu tiver continuidade dentro da ficção, eu vou ter que repetir as mesmas ações, só que com intensidade menor. Né? O que eu fiz de ação, que eu tinha de braço, que eu tinha de gestual maior no geral, eu vou ter que reduzir para isso não ficar tão grande, estourando tanto num plano próximo ou num close, que é um plano que vai pegar mais a altura do meu rosto. Ele vai, de repente, pegar aqui um pouco da testa, cortar um pouco da cabeça. Isso aqui é o close, ou a gente vai para um big close, que é um take que vai ficar mais ou menos na altura dos nossos olhos. Ou então ele vai pegar uma boca, ou vai pegar um nariz. Dependendo da narrativa do diretor, se for alguma coisa do lado olfativo, do ator sentindo o cheiro, a percepção tem que ficar grande para esse lado, ele vai pegar um pouco mais o nariz, e ele pode pegar a câmera e derivar do nariz e ir para o olho do ator, e depois ir para a boca, porque tem alguma coisa muito importante que vai ser dito, e o movimento de boca vai ter leitura. Então, esses são os planos, esses são os enquadramentos básicos que a gente tem, né? E que isso vocês vão poder ver também na apostila, que está em anexo aí para vocês. Ali tem todos os exemplos, tem as leituras, os tamanhos de quadros, para que vocês entendam, para que vocês desenvolvam um trabalho menor. Então, a partir do momento que eu começo a fechar mais, que eu estou no close, o que vai importar mesmo de verdade é o que meu olho está passando. Porque a minha leitura vai ficar muito mais forte dentro do meu olhar.
né, a câmera vai estar fechada, vai estar bem fechadinha em mim. Então eu vou ter uma leitura muito precisa e muito específica do que eu estou sentindo. Tudo o ator que vem com uma formação teatral, que tem um trabalho um pouco mais forte, digamos assim, que é um pouco mais pro lado que ele caminha entre a encenação, né, do trabalho dele e um pouco da interpretação, que não está muito na linha do naturalismo e realismo. De repente a formação teatral dele foi para um lado um pouco mais forte, do teatro grego, que é um pouco mais encenado. Se o outro ombro dela, o ombro de lá, realmente tivesse para frente, ela não tivesse colocado esse braço na frente nesse momento já, onde ela está abrindo a cena dela, onde ela está apresentando, porque o mais importante para vocês atores, no trabalho de vocês, quando vocês vão gravar um videobook, ou quando vocês vão fazer um material para mostrar para um produtor de elenco da sua cidade ou de qualquer outro lugar, o mais importante são os primeiros 5 segundos. Esses primeiros 5 segundos é que vai fazer com que o cara queira assistir mais 5 segundos e mais 5 segundos, e é 1 minuto, 2 minutos no máximo de material para que você possa mostrar o seu trabalho. Se você não conseguiu desenvolver dentro desse tempo um trabalho interessante para quem está assistindo, provavelmente você já nesses primeiros 5 segundos já não está sendo tão bem aceito. Então esse entendimento técnico é para melhorar, isso eu não estou nem falando ainda do trabalho de atriz dela. Isso é para ela poder melhorar o trabalho dela, o campo de visão, e poder aumentar o trabalho dela como atriz. Eu consegui observar melhor o trabalho dela como atriz, certo? Aqui vocês já teriam uma diferença bem grande, já teria uma leitura muito melhor, eu não teria tanta ela de perfil, eu teria um pouco mais de frente, e teria ela mais aberta, mais viva dentro de cena. Eu vou soltar aqui. O tempo em que... Olha quando ela muda, como fica diferente. Olha a leitura que eu tenho, como ela muda, como eu estou mais aberto, quando ela abre e cai no posicionamento. Então, isso aqui seria o correto dela. Ela não tinha necessidade de vir com aquele braço que ficava aqui, estendido, fechando o campo de visão. Aqui eu tenho mais ela fica mais bonita esteticamente para mim, ela funciona melhor, e ele continua aqui abrindo, conversando com ela. O braço dele que vai fazer carinho vem aqui por trás, que demonstra uma leitura corporal. Como a gente está com plano médio, eu volto a lembrar, quando a gente está com plano médio, a gente tem uma leitura corporal também, ou seja, a gente tem uma leitura mais limitada, que a gente não tem tanto movimento para um lado e para o outro, mas tem uma leitura corporal básica, né? E aí, o que é bacana dentro de leitura corporal, se a gente está num plano médio, com uma relação dos dois atores, a gente tem um afeto, tem um afago. O corpo também está conversando o mesmo sentimento, ou então o corpo está falando um sentimento contrário. Mas a brincadeira de você utilizar o corpo é realmente utilizar o toque, o afeto, isso tudo vai estar. Se você pega com força, vai demonstrar uma coisa. Se você passa o carinho com a mão de uma outra forma, ou faz um carinho, demonstra uma outra. Então isso também é uma conversação do que você está sentindo. Num plano médio você possibilita. Se eu tivesse num close dele, eu não teria uma leitura, provavelmente, do que está acontecendo aqui embaixo. Então não teria essa necessidade. Ele no máximo estaria com o braço esticado, mas eu precisaria muito mais do olhar dele estar passando esse amor, essa paixão toda, do que um gesto de carinho. Esse gesto de carinho dele com a mãozinha passando. Certo? Então aí eles se posicionam de uma maneira mais interessante. Acho que já posso chamar de amor, né? Você quer ter filhos? E aí ela volta a cair com o ombro, aí vocês veem aqui de novo como ela se fecha, né? Ela volta a cair com o ombro para frente. E aqui você vê como ela volta a se fechar. Então, tecnicamente, isso aqui está errado. Vamos se abrir, né? Abrir o plexo para a área de câmera, certo? O ideal seria ela abrir o plexo para a área de câmera. Temos conteúdos e informações aqui na mesa, a gente não tem muita leitura. Olha como ele está muito mais presente em cena o rosto dele, como eu percebo muito mais do que em relação às expressões dela. E aí ela dá a primeira fala dela, né? Ele chama ela de amor e ele dá o bom dia. Peraí, vamos devagar, né? Vamos devagar que ainda tá cedo, Ah, eu quero. Queria ter uns 3, 4 filhos. Ok. Aqui o que é bacana dessa cena, a gente tem essa conversação dela, aqui ela abre, o que ela faz aqui nesses segundos aqui atrás com o rosto? Ela ganha área de câmera. Isso para mim é interessante. É o ator que pensa para a área da câmera. Isso dela foi funcional. Aqui, ó, ela está pensando, como é uma relação de pensamento dela, então é bacana ela jogar mais para a área de câmera. E aqui vocês têm a leitura do rosto dela muito mais definido. E eu tenho uma leitura muito melhor do que ela está falando em cena. Então, isso é ganhar área de câmera.